gostaria de estar lendo a palavra do Senhor aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Que os irmãos possam nos acompanhar nessa leitura, verso de número 14. Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro das Revelações, capítulo 2, e o verso de número 14. Vamos retroceder alguns versos. Eu quero ler a partir do 12. Vai ficar um pouco mais claro depois, quando nós entrarmos na mensagem. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é o trono onde está Satanás. Contudo, retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Estava ouvindo aqui o pastor José Miguel, ele falar, aqui logo antes de nos passar o microfone, da falta de oração nos dias de hoje. Falar também a respeito de muitos de nós, irmãos, que somos batizados no Espírito Santo, mas que deixamos isso para o passado, que nos esquecemos daquela promessa de algo que nós, em algum tempo, oramos tanto para buscar. E hoje, o secularismo, ele parece que entrou, parece não, ele entrou de fato em muitas igrejas e na vida de muitas pessoas. E talvez essa entrada do secularismo na vida das pessoas tenha deixado muitos crentes confusos. Não sabe mais o que é igreja e não sabe mais o que é mundo. E é um grande perigo quando isso acontece, quando nós perdemos a nossa identidade como cristãos. E eu gostaria de estar abordando hoje a respeito do secularismo na igreja, especialmente a respeito da doutrina de Balaão. Então, nós vamos até dar o tema da mensagem: Balaão, o secularista. Balaão, o secularista. E eu gostaria também que vocês abrissem comigo. Hoje é culto de ensinamento, nós vamos estar olhando a nossa Bíblia, lá em Números, no capítulo de número 22. Abra lá, nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Capítulo 22. Nós vamos ler verso de número 4, que diz assim: disse Moabe aos anciãos midianitas: agora também esta congregação, tudo quanto houver ao redor de nós, será lambido, como boi lambe a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos Amonitas, a chamá-lo, dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e estabeleceu-se defronte de mim. Amados e queridos irmãos, quando nós observamos João, ele escrevendo à igreja de Pérgamo, no livro de Apocalipse, ele escreve porque ele está preocupado com algo. E este algo que era justamente uma mensagem que antes de João se preocupar com ela, porque ele passa a se preocupar justamente depois que ele recebe esta revelação do Senhor. Porque o Senhor, ele já estava preocupado com a sua igreja.
Talvez meus companheiros, dirigentes que estão aqui na retaguarda, nosso pastor, nossos irmãos obreiros, que retêm no seu coração o bom ensinamento, a doutrina do Senhor. Talvez você esteja preocupado com algo que está acontecendo ao seu redor, algo que está acontecendo na sua igreja, algo que está acontecendo lá na sua congregação, que está acontecendo com os seus irmãos, com os seus amigos, que está acontecendo com as igrejas de pastores que são seus amigos, que você conhece, que nós conhecemos. Você está se preocupando com algo. Coisas estranhas estão acontecendo ao nosso derredor. E nós que temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós nos sentimos desconfortáveis com tudo isso. Mas eu lhe digo uma coisa: você está se sentindo desconfortável, você está se sentindo preocupado, mas o nosso Jesus, muito antes de nós, ele já se preocupou, muito antes de nós, ele já estava vendo. E quando nós estamos pensando no que fazer, pensando numa saída, ele já tem a solução. Então, ele havia mandado dizer à igreja de Pérgamo: olha, eu tenho contra ti. Jesus, ele diz que tem algo contra a igreja, e isto é muito perigoso, quando o Senhor ele tem algo contra nós. Qualquer ser humano, qualquer pessoa, quem quiser ter algo contra nós, irmãos, não tem problema, mas isso vai passar, não vai chegar muito longe, porque nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Mas e quando o Senhor ele tem algo contra nós, é algo muito sério. E o Senhor, ele está manifestando uma das coisas que ele tem contra esta igreja de Pérgamo, é que esta igreja tinha no meio dela a doutrina dos nicolaítas e também a doutrina de Balaão. E quando ele diz que dentro da igreja havia alguns ali que estavam seguindo a doutrina de Balaão, nós nos reportamos à história desse profeta, para que nós possamos entender qual era a preocupação de Cristo. O que é que estava acontecendo na igreja de Pérgamo? A palavra Pérgamo, ela significa casamento. E nós entendemos bem que esta igreja é a igreja que havia feito um casamento com o mundo. O secularismo havia entrado na igreja de Pérgamo, de tal maneira que Jesus Cristo, ele teve que mandar uma mensagem àquela igreja, dizendo que havia algo contra aquela igreja. Quem era Balaão? Balaão, nós vamos para a Bíblia Sagrada, aqui no capítulo 22. Balaão, ele era um profeta. Mas será que Balaão, ele era um profeta bom? Será que Balaão, ele era um profeta de Deus? Será que Balaão, ele tinha em seus lábios a palavra de Deus? Será que Balaão tinha compromisso com Deus? É isso que nós vamos ver agora, e eu vos convido, vamos para a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que, em primeiro lugar, Israel havia chegado à terra de Moabe, havia chegado em Moabe. Israel estava vindo do deserto depois de uma grande jornada. Estavam indo em direção à terra prometida. E como nós bem entendemos, eles não poderiam entrar direto na terra pelo sul. Eles tinham que contornar pelo oriente, ali passando por detrás do Mar Morto, pelas terras de Amon e de Moabe. Israel já havia conquistado em batalha, em luta, aos amorreus. E havia ali em Amon um rei chamado Balaque. Balaque, ele não era amonita. Balaque, ele era midianita. Porém, neste tempo, ele estava reinando, sendo um midianita, reinando sobre a nação moabita. E ele ficou assustado, ele ficou preocupado, quando ele percebeu que Israel havia chegado até os seus termos. Esse povo, disse ele vai lamber todo esse lugar, assim como o boi, ele lambe a erva do campo. Ele ficou preocupado. E o que fazer? Não adianta eu pegar o meu exército, não adianta pegar o exército amonita,
e colocá-lo para lutar contra este povo, porque este povo é bom de guerra, este povo é bom de batalha. Eles venceram a Og e a Sehon, que eram reis com muita experiência em batalha. O que é que eu vou fazer agora? Ele logo se lembra que havia em Peor, em Arã, um profeta chamado Balaão. Balaão, na época, era muito famoso. Balaão, ele era um profeta mercenário. E este homem chamado Balaão, este profeta, ele é chamado. Logo que Balaque, ele percebe que ele não tem como enfrentar o povo de Deus, não adianta. Se eu for mandar um exército, vai morrer, os meus homens vão morrer, vai morrer o meu povo e não vai adiantar. Eu tenho que encontrar uma outra maneira de vencer esse povo, de parar esse povo. Como? É amaldiçoando eles. Se eu conseguir amaldiçoar esse povo, então sim, eu posso agora colocar o meu exército contra eles, que eu sei que eu vou vencer. Ele chama uma comissão, uma comitiva, e envia agora esta comitiva até Peor, onde morava Balaão. E quando eles chegam até Balaão, nós vamos perceber que Balaão, em primeira instância, ele tem uma resistência, porque aquela comitiva de homens que haviam sido mandados pelo rei, queria, e já chegou logo com a mensagem: olha, nós queremos que o senhor venha conosco, ou melhor dizendo, o nosso rei Balaque, ele quer que o senhor vá conosco, nos siga, para poder amaldiçoar a Israel. E Balaão, logo que ele recebe esta mensagem, ele diz: olha, eu vou ter primeiro que consultar a Deus, e vamos ver o que ele fala. Fique aqui esta noite. E ali aqueles anciãos, aqueles homens ficaram ali, e Balaão, ele foi consultar ao Senhor. Quando nós vemos isso acontecer, em primeira instância, nós nos deixamos levar em pensar que Balaão realmente ele tinha um compromisso com Deus. Mas Balaão, quando consulta ao Senhor, antes mesmo que Balaão esperasse, o Senhor é que vem até ele e pergunta: quem são esses que vieram? E ele vai lá e responde dizendo: olha, esses foram enviados de Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, que enviou a mim dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-lo por mim. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Então, Deus ele diz a Balaão: não irás com ele, e não amaldiçoará esse povo. Tudo bem? Então aqueles homens, eles voltam o seu caminho com o não de Balaão. Esses homens chegando agora, retornando a Moabe, eles reportam a Balaque o que havia acontecido. Balaque, muito triste. Balaque, ele troca toda aquela comitiva: não, essa não deu certo, vocês não têm uma boa lábia, vocês não sabem convencer, vocês não souberam falar, então eu vou pegar aqui homens mais nobres e vou os enviar agora com uma nova oferta, porque não adianta, eu tenho que conseguir trazer Balaão, eu tenho que tentar. Balaão é a minha única saída. E ele envia agora uma nova comitiva com homens mais nobres, e eles vão, e chegando até Balaão, ele vai ver tudo diferente. Era tudo diferente. As vestes eram vestes mais requintadas, né? Talvez ali os turbantes, né? A barba talvez mais bem feita. Aqueles homens chegaram com a oferta provavelmente maior do que a primeira que havia sido oferecida para ele. E ele já cresce os olhos, ele já fica meio que interessado, o coração dele já começa a bater mais forte, os olhos deles, se fosse hoje, nós poderíamos dizer que os sifões iam começar, né, a piscar nos olhinhos ali de Balaão, porque a oferta era gorda, a oferta era grande. E quando aquela nova comitiva, ela chega, então Balaque, ele vai consultar, ou Balaão, melhor dizendo, vai consultar novamente a Deus.
É aí que entra a seguinte questão. Deus já havia falado a Balaão, não. E agora, Balaão, diante de uma segunda oferta, que o encheu o coração, ele vai consultar a Deus segunda vez, pedindo para que Deus viesse confirmar algo que Deus já havia dito não. E pelo que eu sei, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Cristo, a palavra de Deus, ela se ensina ou não, e assim Ele nos ensina também, que a palavra da nossa boca é sim, sim, não, não. Quando nós queremos insistir em algo que Deus já disse que não, o que é que nós estamos querendo fazer? Estamos querendo desobedecer. Então, quando Balaão ele chega diante de Deus, Deus já havia dito não, e Deus agora vai fazer semelhantemente como ele fez com Faraó. Ele vai dizer, vai. Deus ele prolongou Faraó para que as pragas fossem derramadas sobre o Egito e ele pudesse manifestar a sua glória, mostrar a sua glória. E agora, já que Balaão queria ir, falou, então vai com eles. E Balaão, ele todo contente agora, porque ele ia poder realizar o seu grande desejo de ficar rico, de conhecer um grande rei. E agora ele vai. Aquele jumento é preparado, albardado aquele jumento, colocado a sela, e ele tinha ali 2 garotos, né? Aqueles garotos o seguiram, e ele também seguiu aquela comitiva. Então foi aquela grande comitiva, aqueles homens da frente, e Balaão atrás com os outros montados no jumento. E eles seguem a caminho de Moabe para amaldiçoar Israel. E a Bíblia, irmãos, vai nos mostrar que quando ele está indo a caminho de Moabe para amaldiçoar Israel, a caminhada era longe, era longa, ele estava em Harã. E quando ele está chegando mais ou menos no meio do caminho, então a Bíblia Sagrada nos vai dizer que aparece diante da jumenta o anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor, ele surge, aquela jumenta, ela se desvia daquele caminho, sai daquele caminho e vai para o mato, vai para a relva, sai do caminho. E ela sai caminhando, e Balaão agora está apavorado, com raiva da jumenta. E a jumenta não quer obedecer, ele não consegue controlar a jumenta. E começa a bater, começa a espancar aquela jumenta. E de repente, o anjo do Senhor aparece por uma segunda vez, entre 2 paredes, entre um lugar onde havia parede de ambos os lados, e ali não tinha passagem, ela tinha que seguir adiante, aquela jumenta. E o anjo do Senhor parou bem na frente. E quando aquela jumenta, ela vê a visão do anjo do Senhor novamente, então ela vai se afastando, e ela espreme um dos pés de Balaão em um daqueles muros, e esmaga, irmão, mas esmagou bonito, machucou bonito. Ele sentiu uma dor forte, e ele começou a espancar novamente aquela jumenta. Ele sai dali, a jumenta sai com muito medo, temerosa, e chega até um lugar onde não havia saída. E quando chega naquele lugar onde não havia saída, se apresenta novamente diante daquela jumenta o anjo do Senhor. E agora aquela jumenta, ela se prostra, ela se abaixa, ela faz aquilo que o homem não fez, ela faz diante do anjo do Senhor aquilo que Balaão deveria ter feito, obedecido, parado e se prostrado. E ali o anjo do Senhor, ele agora se apresenta diante de Balaão, mas antes disso, ele estava espancando mais uma vez aquela jumenta, e a jumenta abre a sua boca, e ela agora começa a falar com Balaão, e Balaão, ele passa a ouvir a voz daquela jumenta como uma coisa muito natural. Balaão, ele era um feiticeiro, ele estava acostumado com as macumbarias, estava acostumado com a feitiçaria, estava acostumado com o mundo espiritual. Então, quando ele escuta aquela jumenta falando,
era uma coisa para ele muito natural. Parecia que nada de especial, nada de diferente estava acontecendo. E aquela jumenta fala com ele: por que tu me espancaste? Ele diz: olha, eu te levo há tanto tempo, eu sempre fui a tua jumenta. E Balaão ficou com vergonha, porque estavam ali pessoas vendo ele passando vergonha diante daquela jumenta. Estava ali os seus garotos, os seus meninos, tudo acontecer. Sabe menino como que é, né? Menino de toda a risada. Eu imagino que começaram a ver aquela situação, os meninos caíram na risada, tirando o sarro de Balaão, e ele ficou muito enfurecido diante daquela situação. E Balaão, espancando aquela jumenta, de repente, o anjo do Senhor, ele se apresenta agora diante de Balaão. E o anjo do Senhor, ele indaga Balaão, por que ele estava batendo, surrando aquela jumenta. E ele começa a dizer: não, é porque ela não quer me carregar, ela não quer me levar, ela fez isso, fez aquilo, dando várias desculpas. E Deus disse: olha, você deveria, o anjo disse, você deveria era agradecer a ela, porque foi ela que salvou a tua vida, era quem merecia morrer. Aquele anjo, ele aparece agora diante de Balaão, com uma espada nua, era com a espada desnuda diante dele. Ele foi para matar Balaão. Mas existe, irmãos, um caso lá no capítulo 31 do livro do Gênesis, e quando nós vamos àquela história em que acontece que Jacó, ele está fugindo agora, ele está indo embora com a sua família, porque ali Labão, ele estava agora tentando buscar a vida daquele homem, e ele foge com toda a sua família. No capítulo 1, no verso 31, os filhos de Labão, eles estão agora fazendo com que o próprio Labão venha estar contra a sua filha, e contra o seu genro, que passou tantos anos morando com ele. Havia sumido os seus ídolos, e Labão estava muito preocupado, e Jacó havia fugido, havia tomado a sua família, todos os seus rebanhos, e havia fugido. E quando ele percebeu que aquilo havia acontecido, que os ídolos haviam sumido, os filhos de Labão começaram a dizer: olha, ele é um ladrão, ele roubou tudo o que o senhor tinha e foi embora, sumiu. Labão, ele ficou muito furioso, e agora ele parte ao encontro de Jacó. Ele vai ao encontro de Jacó com muita fúria. E Jacó, a Bíblia vai nos dizer que ele parou em Gileade, talvez para descansar, talvez para um repouso, dar água ao rebanho, alimentar a sua família. Ele para em Gileade. E quando Labão, ele está vindo ao encontro a Jacó, à noite, Deus, ele dá uma visão, aparece em visão para Labão. Nós começamos a entender aqui um outro ponto a respeito de Balaão. Balaão, ele era um profeta que não era um profeta de Deus. Balaão, ele teve a oportunidade de servir a Deus. Balaão, ele teve a oportunidade de mudar de vida. Ele teve a oportunidade de ouvir a voz do Todo-Poderoso. Porém, ele negou, ele jogou esta oportunidade fora. Talvez você tenha tido as oportunidades que Deus tem te dado de você se achegar a Ele. Talvez muitas vezes Deus tem falado contigo, mas você tem jogado essa oportunidade fora. Mas há uma nova do Senhor para a tua vida aqui esta noite. Deus, ele não mudou. O mesmo Deus que deu aquela oportunidade a Balaão, aqui esta noite, ele fala mais uma vez contigo. Ele te dá mais esta oportunidade. Ele não te esqueceu e ele não te esquece. Você pode até se esquecer do Senhor, você pode até se esquecer das promessas que Ele tem feito à tua vida, ao teu ministério, ao teu lar, ao teu trabalho, mas eu te digo uma coisa: Deus, ele não se esqueceu de você. E estava ali agora um homem que não era um crente, ele era um idólatra, ele adorava ídolos, ele tinha ídolos no seu lado, tinha estátuas horríveis.
dos seus deuses que ele servia, mas Deus sendo santo, Deus sendo um Deus maravilhoso que não fala, ele não, segundo Isaías 59, os nossos pecados, eles formam uma barreira entre nós e Deus, mas o nosso Deus, sendo um Deus misericordioso e tendo propósitos para com o homem, ele falou não somente com Balaão, mas ele aparece também agora a Labão, um adorador de ídolos, um adorador do diabo, e agora Deus está aparecendo para ele, e dizendo não, você não vai fazer nada com Jacó, você vai chegar até Jacó, e você não vai tocar nele, você não vai fazer nada com ele, nem para o bem e nem para o mal. E quando o dia amanhece, agora Labão, ele vai ao encontro de Jacó, e chegando lá, ele já manso, ele diz, olha, o que vocês fizeram comigo? Vocês foram embora e roubaram os meus ídolos. E ali Jacó, ele ficou muito, muito triste com esta situação, e ele disse, olha, pode procurar, manda procurar, se vocês encontrarem aqui, quem fez isso, ele vai morrer. Então Labão, ele começa agora a procurar, no meio ali da família, daquelas pessoas que estavam com Jacó, e ele entra aqui, lá, entra e procura, e não acha, porque a sua filha havia escondido. Ele então retorna agora até Jacó, e Jacó diz para ele, está vendo aí? Eu não disse que não estava conosco, você nos culpou de algo que nós não havíamos feito, e agora naquele lugar, Jacó, ele vai estabelecer um pacto com Labão. Ele fala, vamos colocar um montão de pedra aqui agora neste lugar, coloca aí um montão de pedra, e coloca um montão de pedra, agora este lugar vai se chamar Galite, ou Gileade, nós vamos colocar aqui um montão de pedra, e neste lugar aqui, você nunca vai ultrapassar, você não vai vir de lá do norte e passar para cá contra mim, e nem tampouco eu vou ultrapassar esse termo aqui, contra ti, para te fazer o mal, e estabelece ali aquele pacto. E a Bíblia fala, que quando Balaão, ele estava vindo, agora, a caminho de Moabe, diz a tradição judaica, que ele era um descendente de Labão, mas possivelmente um neto de Labão. Balaão, ele era um descendente de alguém que no passado havia feito uma promessa, que aqueles termos não deveriam ser ultrapassados contra Jacó para o mal. Porém, o coração de Balaão estava contra o povo de Deus. E como que nós entendemos que Balaão, ele estava interessado de fato em amaldiçoar a Israel, custasse o que custasse, porque ele queria aquele dinheiro, ele queria aquelas dádivas. Deus, ele entendeu, Deus, ele leu o coração, e quando ele estava descendo, irmãos, para quem entende um pouco da geografia bíblica, vai entender que ele deveria passar pela região de Gileade, descendo pelo mesmo lugar onde havia feito um pacto, e quando ele passa por aqueles termos do qual havia feito Labão e Jacó, que não deveriam ultrapassar, então o próprio Deus, o próprio anjo do Senhor, a teofania do Senhor, aparece agora de encontro a Balaão, e vai com a espada desnuda, porque havia ultrapassado limites que não poderia, havia ultrapassado termos que não poderia. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, ele estabeleceu termos para mim, Deus, ele estabeleceu termos para você. Você deve obedecer esses limites que o Senhor colocou para nós, colocou para mim e para você, porque no dia em que você ultrapassar esses limites, Deus, ele vai sair com a espada ao teu encontro. E quantos que já têm ultrapassado os limites? Quantos que Deus, ele manda, olha, você tem que vir até aqui, daqui para cá você não deve ultrapassar não. Quantos estão nessa situação? Eu me lembro de um tempo em que o crente, quando ele ia fazer algo, ele buscava em oração confirmação de Deus, ele ia para o joelho. É por isso que a oração é algo tão importante. O crente, se é uma viagem, eu tenho que fazer uma viagem, eu vou buscar a Deus em oração.
Eu vou buscar Deus pelas madrugadas e vamos ver se Deus vai confirmar se eu vou ter que fazer esta viagem. E Deus fielmente falava. Eu sou de um tempo, quando o crente, ele queria comprar alguma coisa, podia ser a mínima coisa, qualquer investimento que ele fosse fazer. Eu não vou fazer antes de Deus falar comigo. Eu vou para o joelho. E se Deus falar que sim, eu faço. Mas se Deus disser que não, eu não farei. Ia para o joelho. E Deus, ele falava. Assim como Deus, ele fala hoje também. O que é que mudou? Deus mudou? Não, Deus não mudou, mas nós mudamos. Nós não queremos mais buscar a Deus, porque o secularismo, ele entrou na nossa vida, está misturado. Nós não sabemos mais o que é a voz de Deus, não sabemos quando Deus fala, não entendemos mais o efeito de uma oração. Mas quando nós precisamos de alguma coisa, nós vamos querer consultar um amigo que não entende nada. Mas aqui está esta noite o melhor amigo, aquele que entende de economia, aquele que entende de inflação, aquele que entende de tudo que está aqui esta noite. Se você quer confirmação, irmãos, aleluia, Deus, ele escuta a oração de crente. Deus escuta a oração de crente, mas ele só vai escutar quando o crente, ele for orar. Enquanto o crente ficar somente chorando as pitangas, reclamando, Deus não vai fazer nada. Ainda mais quando você ultrapassa os limites, quando você passa de onde era para você não passar. E ele vai, já está aqui, vai. E ele segue o caminho e vai. Quando ele chega diante de Balaque, ele também era um feiticeiro. Estavam ali dois feiticeiros. É interessante, irmãos, que nós vamos notar quando nós vemos esses dois trabalhando juntos, Balaque e Balaão, que Balaão, ele sabia como usar as palavras. Ele sabia as palavras certas para amaldiçoar. Ele era muito famoso, então Balaque não queria outra pessoa, por isso que ele insistiu tanto em trazer Balaão. Não tinha ninguém melhor do que ele para amaldiçoar Israel. E Balaque, ele era um outro feiticeiro. Olha, veja bem, que quando os dois, eles se encontram, né? É claro que Balaque, ele vai ali dizendo, por que você não veio quando eu te chamei e tal. Aquela coisa toda, aquela cobrança. Bom, enfim, ele já estava lá. Agora era hora da ação, hora de agir. E Balaão, ele vai seguir algumas coisas que Balaque havia dito para ele fazer, né? Só que Balaque, ele tinha o conhecimento dos lugares. Ele sabia, sabe como existe nos dias de hoje? Tem aquele macumbeiro, que ele sabe onde que é a melhor encruzilhada, ele sabe onde é a melhor cachoeira, ele sabe onde é o melhor lugar, né, o melhor rio, né, a praia, o lugar para que ele possa fazer aquele despacho. Isso já vem lá do passado, é muito antigo isso. Então, Balaque descia, ela falou, vem comigo, tem aqui alguns outeiros, alguns montes onde a gente pode subir, oferecer sacrifícios, e de lá você vai amaldiçoar a Israel. E o que acontece é que isso de fato ocorre. Então ele sobe, e ali eles oferecem sacrifícios, oferecem aqueles sacrifícios para então Balaão começar a amaldiçoar a Israel. E ele vai proferir contra Israel 4 profecias, são 4 profecias. Ao todo são 5 profecias, mas contra Israel são, ou melhor dizendo, o que seria contra Israel, mas Deus, ele vai converter isso, Deus, ele vai mudar este quadro. Na primeira profecia, me chamou a atenção algumas palavras, alguns momentos dessas 4 profecias que foram ditas aqui ao povo hebreu. A primeira profecia, nós vamos notar que Balaão, ele vai dizer no versículo 10, quem pode contar o pó de Jacó? Ou numerar
a quarta parte de Israel. E ele diz que morra eu, a morte dos justos, seja o meu fim como o deles. Então nós vamos notar que Balaão aqui, ele tinha a boa intenção. Mas do que adianta a boa intenção? Quantas pessoas que têm boas intenções, tantas pessoas que fazem planos, mas não adianta fazer plano. Não adianta ter boa intenção, não adianta você ser bonito, não adianta ser bonita, não adianta se vestir bem, não adianta falar bem, não adianta. Nós temos que ter em primeiro lugar compromisso com Deus. Nós temos em primeiro lugar que falar com Deus em oração, de ter intimidade com Ele e obedecer a sua voz. Não adianta. Balaão tinha boas intenções, ele reconheceu e ele queria morrer a morte de um justo. Mas como que eu vou morrer a morte de um justo? Eu não sou um justo. Você quer morrer a morte de um justo? Então seja um justo. Você quer morrer como um crente? Seja um crente. Você quer morrer e ir para o céu? Então sirva a Deus de fato. Tira do teu coração, da tua vida, o secularismo. Tira da tua vida, faça uma limpeza hoje. Boas intenções não vão adiantar nada. Não adianta eu querer, ficar desejando, ficar querendo. Eu preciso ter atitudes. E qual é a atitude? A atitude é hoje, a atitude é já, a atitude é agora. Deus, Ele está aqui hoje, Deus, Ele vai estar aqui amanhã, mas a oportunidade tua é agora, porque você não sabe se amanhã você estará. Em uma segunda profecia agora, ele vai olhar para Israel e vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele, em primeiro lugar, ele tinha boa intenção. Agora, em segundo lugar, ele conhece a Deus. E ele conhece a Deus tanto que ele diz uma grande verdade: que Deus não é homem para que minta, e também não é filho do homem para que se arrependa. De que adianta eu dizer que conheço a Deus? De que adianta, irmãos, eu dizer que sirvo a Deus? De que adianta eu dizer que sou crente, eu dizer que prego, eu dizer que ensino, eu dizer que sou obreiro, que isso, que babá, que canto, que faço tanta coisa, tanta gente que canta, mas que de fato dizem conhecer a Deus, mas só que não adianta nada. Balaão conhecia a Deus, mas não estava na vontade de Deus. Você está na vontade de Deus? De que forma que você conhece Deus? Você conhece Ele só de ouvir falar? Eu te convido hoje aqui a conhecê-lo de olhar para Ele, pela sua palavra. Você quer ver Deus? Deus está aqui. Ele se manifesta pela sua palavra. Ele está falando comigo hoje aqui esta noite. Ele está falando também contigo aí, onde você está. É com Ele que você tem compromisso. Uma terceira coisa. Primeira coisa. Ele queria morrer a morte de um justo. Ele tinha vontade de ser um crente, mas ele não era um crente, pastor Léo. Tinha vontade de ser um crente, desejava ser um crente, desejava morrer a morte do justo, até as bênçãos dos crentes, ele queria, mas ele não era crente. Depois, ele disse: eu conheço esse Deus, eu conheço Deus. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. E agora, ele vai olhar, e ele vai perceber, porque ele está em um lugar alto. O Balaque foi lá, colocou ele num lugar alto, para ele olhar bem e ver o que estava acontecendo ali, e ter uma boa ideia de quem era Israel. Ele começa a olhar e percebe algo diferente. E ele viu nas tendas de Israel, aquelas mulheres bonitas, trabalhadoras, sabe, cuidando dos seus filhos, aquelas crianças bonitas, crianças bem nutridas, bem limpas, criadas, aqueles homens trabalhadores, aqueles homens, que se cuidam, que cuidam da sua família. Ele viu, e ele sentiu algo diferente no seu coração. Então, da boca dele, o Senhor vai suscitar agora um matovu, que até hoje é lido pelos judeus. Os judeus costumam muito
fazer esta citação, Matovu, o Halekayayakov, Mishkenoterra, Israel, que é o que está aqui no versículo 5. Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, Israel. Ele viu que a morada do crente, irmãos, era agradável. Ele viu que a casa do crente era um lugar agradável. Ele viu que a mulher crente, ela era uma mulher cuidadosa, uma mulher preocupada com a sua família, uma mulher que sabia cuidar do seu marido, uma mulher que sabia se comportar diante da sociedade onde ela vivia. E ele começou a olhar e perceber que havia algo diferente. Tinha menino, criança bonita, criança sendo bem educada, criança bem educada, sendo bem criada, bem vestida. Havia homens compromissados, e ele começou a perceber que na casa do povo de Deus as coisas eram diferentes. Talvez ele até tenha desejado estar lá, mas ele não foi. E existem muitos Balaãos hoje. Talvez o teu vizinho lá seja um Balaão. Ele está olhando lá para a tua casa, mas como será que está lá? Será que o Balaão que está olhando hoje para a tua casa, ele pode olhar e dizer: quão agradáveis, quão agradável é a casa do meu vizinho, quão agradável é a tenda do meu vizinho. Eu estou olhando aqui, olha só, essa irmã é crente, esse irmão aqui, olha, ele entra e sai, não tem o que dizer dele, ele entra e sai e vai trabalhar, ele não xinga, ele não fala palavrão, ele não briga, ele não espanca os seus meninos são bem criados. Será que existe um Balaão lá hoje, que ele pode dizer quão agradável é a casa desse crente? É o secularismo que entrou. E agora, Balaão, diante de tantas evidências e tantas coisas belas, ele vai vislumbrar algo mais bonito ainda. Na sua última profecia, ou melhor, na quarta profecia, ele vai dizer o seguinte: ele tem a visão do Todo-Poderoso, falando de si próprio, presunçoso, né? Cai em êxtase e tem os olhos abertos, presunçoso, está falando bem de si próprio. Mas agora, no verso 17, ele vai dizer algo: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que quebrará as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Ele começa a contemplar agora alguém diferente. Ele começa a ver agora alguém que de fato estava distante da sua história, mas ele começa a ver alguém, ele começa a perceber que alguém muito especial estava por vir e que estava por detrás de toda aquela história. O futuro de Israel, ele estava observando na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele viu Jesus, percebeu que alguém especial estava presente. Era ele que fazia as tendas de Jacó agradáveis. E agora, como ele não conseguiu amaldiçoar Israel, é onde nós vamos entrar e vamos voltar na mensagem, o que Cristo havia dito à igreja de Pérgamo. Ele não tinha o que fazer, não tem como amaldiçoar. Ele começou a ensinar agora Israel a se prostituir. E o que ele fez? Ele foi até Balaque e falou: olha, pega as mulheres que tem aí, e você coloca agora para... Acontecia na época, que eles montaram aquelas tendas, e ali dentro daquela tenda, na frente dela tinha uma comerciante, mas lá dentro, mais para o fundo, uma prostituta. E quando os homens chegavam para negociar com aquelas mulheres, era dado um preço, mas aí ela dizia: olha, se você entrar aqui, tem algo melhor para você aqui, a gente pode negociar um preço mais baixo. Aqueles homens entravam lá, a prostituta os seduzia, e então ele pecava. E isso foi crescendo de tal forma que todo Israel agora estava pecando, quase todo Israel pecando, os homens de Israel pecando, e estava numa situação muito difícil, irmãos. Moisés estava numa situação muito difícil, porque naquele dia Deus, ele mandou um castigo sobre Israel, que havia matado num só dia 23 mil homens, fora os outros 1000 que morreram depois. E estava Moisés ali assentado, cabisbaixo, e de repente, a Bíblia nos fala
que lá vem um homem que era filho de um dos príncipes das tribos de Israel, e ele passa ali com Cosbe, uma prostituta, e esta mulher, ela foi mandada para seduzir ao chefe, seduzir a Moisés, mas só que este homem apanha aquela mulher para ele, e agora a Bíblia nos diz que ele passa diante de Moisés, todo mundo chorando, todo Israel chorando, e agora ele passa, ele entra em uma tenda, e entra naquela tenda e vai se prostituir com aquela mulher. Mas o que acontece, irmãos, que Moisés, ele estava numa situação difícil, talvez aquele rapaz fez aquilo de propósito, e se Moisés dissesse algo, ele ia dizer, mas você Moisés, você se casou com a midianita, cadê a Zípora? Ela não era uma midianita? Eu também posso ter aqui a minha midianitazinha também. E foi lá e deitou-se com aquela mulher. Mas havia no meio da congregação um homem que tinha compromisso com Deus, que não aceitava o secularismo dentro da igreja, ele não aceitava aquela situação. Ele era um neto de Arão, ele foi bem criado, um filho de Eliezer chamado Finéias. Ele então vê Moisés chorando, ele vê todo Israel pranteando, ele sai do meio da congregação, ele apanha agora uma lança, e ele sai, ele vai em direção àquela tenda. Chegando ali, ele espeta os dois, que estavam, irmãos, olha, um golpe só foi suficiente para matar os dois. Então vocês imaginam o que estava acontecendo dentro daquela tenda, em pleno dia, diante dos olhos de todo Israel. Então o Senhor Deus, ele cessou com aquela praga. Mas só que não para por aí. Não para por aí, porque aquele homem, ele não havia morrido ainda. A Bíblia nos fala, meus amados irmãos, Apocalipse, capítulo 2, verso 12, Jesus Cristo, ele diz que ele é o que tem a espada afiada de dois gumes. Por que é que ele tem a espada afiada de dois gumes? Porque na igreja de Pérgamo estava sendo ensinada a doutrina de Balaão, e contra a doutrina de Balaão somente espada contra a doutrina de Balaão. Aquele anjo, ele saiu contra Balaão, era com a espada em suas mãos. Jesus estava na igreja de Pérgamo com uma espada de dois fios, porque ele sabia que contra a doutrina de Balaão, somente a espada. E aqui esta noite, eis a espada contra a doutrina de Balaão, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quero também agradecer a saudação de boas-vindas. Estou muito feliz, muito alegre, pastor José Miguel, de estar aqui nessa noite. Você não sabe a alegria que está no meu coração de eu estar aqui pela segunda vez. Quando eu vim aqui, foi um dia de festividade, não deu para mim reparar a lindeza, a boniteza dessa igreja, mas parabéns, viu, pastor? Mas o que eu mais admirei aqui, irmãos, foi no início do culto. A prioridade aqui é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu observei muito bem a hora que o pastor José Miguel falou que a prioridade aqui, tudo é Ele. Tudo é dele, é Ele que faz. Aleluia. Amém? Vamos louvar o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Para a casa de Jairo ia Jesus, uma grande multidão ia atrás dele. Uma pobre mulher cheia de fé se esqueceu da multidão e o tocou. Mas tu, qual a mulher que foi e tocou na orla do vestido de Jesus? Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, serás também. Aleluia!
Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma, que é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera sair a proclamar, mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Aleluia! Era uma oliveira do ramo quebrado, e um sambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em mim. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Era pra ser doido, hein? Tá gostoso. É muito bom estarmos aqui, irmãos. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo para